Hoje vamos falar de manipulação psicológica. Já todos manipulamos alguém para vermos um filme que queremos ver ou para comermos pizza em vez de cozinharmos. Mas a manipulação psicológica é bem mais grave do que isso. É bem mais grave que mentir, convencer ou ter um desentendimento. Sermos frágeis e vulneráveis, generosos e compassivos e empáticos não é mostrar que somos fracos ou inseguros, é sermos humanos. O problema está em que alguns de nós sabem como utilizar essa compaixão e empatia de uma forma desonesta para obterem o que querem dos outros. E assim que conseguem o seu objetivo, a empatia, a compreensão e o cuidado desaparecem de um dia para o outro. Independentemente do género, masculino, feminino ou não binário, todos podemos desenvolver perturbações da personalidade. Alguns de nós também podemos ter algumas características destas perturbações, e tal é normal e saudável, desde que essas características sejam conscientes e contidas. Como a quantidade de perturbações da personalidade, antagonista e narcisista, que é que vamos falar hoje, é muito vasta, e são personalidades que se alteram conforme as suas necessidades, torna-se difícil identificar as pessoas. Como já referi, são personalidades que se mostram ou camuflam conforme as suas necessidades ou a vítima escolhida, e não são iguais para todas as pessoas. Assim sendo, pode ser a pessoa mais faladora, charmosa, inteligente e atraente, como a pessoa mais calada, frágil e retraída. Pode ser a companheira mais generosa e amorosa na rua e em casa ou numa situação privada ser extremamente agressiva e violenta. Pode ser um patrão notável no local de trabalho e em casa ser um agressor. No último vídeo, referi que podemos dizer que estas pessoas são crianças em corpos de adultos. A sua falta de responsabilidade, de admitir o erro, a negação e os conflitos que geram lembram birras de crianças pequenas ou de adolescentes. Tal deve-se a um padrão repetido de comportamentos que aprenderam, com os quais se identificam e com os quais escondem as suas fragilidades e inseguranças. É importante ainda dizer que, por causa da sua rigidez e falta de flexibilidade intelectual e comportamental, dificilmente estas pessoas que sofrem de perturbações da personalidade, antagonistas ou narcísicas, dificilmente mudam. A manipulação psicológica funciona através de um padrão da criação de dúvidas sobre as nossas experiências, sobre a nossa memória, a nossa percepção, os nossos julgamentos e as nossas emoções. Este tipo de manipulação continuada leva-nos a pôr a realidade em causa e qualifica-se como violência ou abuso psicológico. Pode incluir a negação de coisas que aconteceram tão simples como mudanças de objetos de um sítio para o outro e negar que o fez. A negação de comportamentos praticados é muitas vezes seguidas por justificação do tipo eu só fiz isto porque tu querias. E também pode incluir a negação de experiências que estamos a ter ou de palavras que foram ditas, como por exemplo, eu não disse isso ou eu não fiz nada disso. Contudo, a manipulação psicológica é um processo gradual, ou seja, implica uma afinidade e confiança por parte do manipulador, tal como acontece com alguém que nos é próximo, como um familiar, um amigo, alguém por quem nos apaixonamos ou um patrão. É essa confiança e afinidade que é usada para nos contrariar e deixar-nos sem argumentos. Ficamos na dúvida porque nos dizem que tal não aconteceu, que é tudo da nossa cabeça, ou justificam-se dizendo que a culpa é nossa. Já referi num outro vídeo que é a insegurança e a fragilidade que leva as pessoas a desenvolverem este tipo de perturbações da personalidade. Muitas vezes são pessoas muito traumatizadas e destruídas e, como é sabido, frequentemente a vítima transforma-se no agressor. É através destes mecanismos de defesa, destes comportamentos errados,
e através do controle do outro, muitas vezes através do medo e de manterem a sua própria narrativa e versão da realidade distorcida, é que eles se sentem protegidos e no poder. Eles formam uma realidade na cabeça deles e vivem-na como se fosse a realidade para se sentirem acima dos outros. A visão "tu só estás abaixo de mim porque eu estou acima" é muito normal nestas personalidades, porque eles se sentem realmente especiais e superiores aos outros e até devem ter um tratamento diferente em relação aos outros. Com o passar do tempo, geralmente acabamos por aceitar a manipulação como realidade, o que nos prejudica e minimiza as nossas capacidades para sairmos da relação. Um exemplo: para uma pessoa que cresceu com um pai ou uma mãe com perturbações da personalidade antagonista ou narcisista, a manipulação pode significar que as experiências de abuso dentro de casa foram desmentidas ou, em muitos casos, desvalorizadas e ignoradas. E como durante a infância e a adolescência nós aprendemos através da cópia e copiamos e repetimos os comportamentos que vimos, se um pai ou uma mãe goza ou bate numa irmã ou num irmão, os irmãos muitas vezes vão repetir o padrão e o bullying e as agressões por parte dos irmãos vai ser também encoberto, desvalorizado e ignorado. Não nos podemos esquecer que a falta de coerência, regras e princípios nestas famílias é muito comum. E por essa razão, alguém que cresce numa família manipuladora, para além de sofrer graves abusos emocionais, tem as experiências de infância romanceadas e deturpadas, em que tudo é negado e muitas vezes tido como uma fantasia por parte da vítima. De uma forma simples, a manipulação não é realmente um desentendimento ou uma mentira. É bem mais grave. E então, confrontando o manipulador, o que é que pode acontecer? Sempre que o manipulador é confrontado perante provas do que disse ou fez, quer seja em vídeo ou texto, o manipulador nunca assume a responsabilidade e vai sempre negar que o fez. O manipulador vai desviar a atenção das provas, questionando a nossa aptidão mental, se estamos bem da cabeça e se estamos a pensar corretamente, ou vai continuar a repetir a sua narrativa e realidade distorcida. A repetição de comportamentos, é importante falarmos que a repetição de comportamentos é um grande alerta para qualquer tipo de perturbações da personalidade. Dificuldades ou falta de motivação para novas aprendizagens, dificuldades em ouvirem ou debaterem outras opiniões e pontos de vista diferentes e a falta de curiosidade são alguns dos fatores que demonstram rigidez. E quanto mais rígidas e inflexíveis são as pessoas a nível intelectual e comportamental, maior a probabilidade de perturbação da personalidade. As frases usadas são, por exemplo, "mas eu só fiz isto porque era o melhor para ti", ou "não era a minha intenção ter-te magoado, não era a minha intenção fazer isto", ou "eu não concordo com o que estás a dizer, essa é a tua opinião e não é a minha", ou "estás a dizer coisas que eu não disse, eu nunca disse isso". Muitas vezes são as frases preferidas, mesmo com o texto ou vídeo à frente como prova. Outra forma de fugirem à responsabilidade é o manipulador, ao ser confrontado, culpar a vítima, que se esta estivesse realmente interessada na relação, nunca faria tal coisa, nunca o iria confrontar. E desta forma ameaça terminar a relação, exatamente porque foi confrontado, e desvaloriza e ignora os sentimentos da vítima. Seguidamente, o manipulador irá atacar a pessoa que o está a confrontar e diz coisas como, por exemplo, "tu é que és egoísta, és uma pessoa má e tu só pensas em ti". E por último, o próprio manipulador vai se transformar na vítima e no ofendido e culpa a vítima de o estar a maltratar. As frases usadas: "já viste como é que me estás a tratar? Estás sempre a atacar-me e a criticar-me". Já devem ter percebido
Com o passar do tempo e ao passarem por estas fases todas, em que uma conversa saudável e recíproca não é possível, é normal as pessoas, as vítimas, sentirem-se muito cansadas, muito confusas, meias loucas é uma expressão muito usada, e ainda se podem sentir culpadas ou más pessoas. Estar numa relação antagonista ou narcisista é vermos as nossas necessidades, sentimentos, convicções, experiências, pensamentos, esperanças e até o nosso sentido de identidade ignorado e invalidado. Tudo é posto em causa. Não fazemos nada correto e tudo o que fazemos é insuficiente. Não vistas isso que te fica mal, não digas isso que parece mal, não faças isso que parece mal. São tentativas de desvalorizar a pessoa ao máximo como forma de exercer mais controle sobre ela. Muito focados neles próprios, os manipuladores só fazem o que querem, usando os outros como objetos para os servirem. O manipulador só quer sentir que controla o outro através do medo e do poder, ao obrigarem a vítima a fazer coisas que não querem e muitas vezes fazendo com que a vítima pense, através de técnicas de manipulação, que afinal ela até queria fazer aquela coisa ou fazer aquela ação ou dizer o que disse por ela própria e não pelo manipulador. O manipulador pode ainda ter uma série de regras que existem apenas dentro da sua cabeça e são desconhecidas para a vítima. Regras essas que utiliza conforme lhe apetece, quer seja para controlar através de sentimentos de culpa, de obrigação ou de medo. É muito normal as pessoas que são vítimas deixarem de ser elas mesmas. Cedem e concordam com facilidade, com medo de represálias ou de agressão, perdem a sua espontaneidade e autenticidade porque são constantemente alvo de desvalorização e desprezo, e muitas vezes ao falarem da sua situação com outros, tal também é igualmente desvalorizado e ignorado, porque aos olhos dos outros é impossível que aquela pessoa tenha um comportamento tão fora do normal, tão fora da norma. Como já referi, estas pessoas não são as mesmas para toda a gente e mostram-se e revelam-se conforme as suas necessidades para obterem o que desejam das suas vítimas. Mais uma vez repito que o facto destas pessoas com perturbações da personalidade antagonista e narcisista terem muito pouca empatia ou compaixão com o outro e não sentirem remorsos ou culpa, que leva-as a usar a empatia como uma forma de chegar ao outro para obterem o que querem, quer seja emocional ou material, para logo deixarem de serem empáticos, ignorando e muitas vezes abandonando a vítima. Ter coragem de mostrar que somos frágeis, vulneráveis, generosos, compassivos e empáticos não é mostrar que somos fracos ou inseguros. Ter a coragem de mostrar as nossas emoções mais sentidas e profundas é sermos humanos e mostra a necessidade de querermos relacionar uns com os outros. E é o melhor que podemos dar uns aos outros. Mas temos e devemos de ser mais seletivos e cuidadosos com quem partilhamos as nossas emoções, a nossa identidade e os nossos sentimentos. Eu espero que este vídeo vos ajude a identificar melhor algumas situações em que possa haver perturbações da personalidade antagonista e ou narcisista. Sugestões e comentários são bem-vindos. Obrigada e até breve.